Ivanov. Encontro íntimo. Extrato parte 1. Um irmão compartilha um testemunho. Oma. É claro que vamos excluir as causas médicas, hein? Falaremos apenas deste aspecto, e como você diz, às vezes doloroso, penoso. Como sabem, as radiações que chegam até vocês, vindo tanto do núcleo cristalino da Terra quanto do Sol e do cosmos, provocam o que chamamos de radiação do ultravioleta, particularmente proveniente do Sol. Neste período em que muitos fenômenos cósmicos se dirigem a vocês e a nós, é importante compreender que as doses de radiação que vêm do cosmos, do céu e da Terra atingiram uma intensidade jamais conhecida neste planeta. Você sabe, por meio da atividade dos elementos, já falei sobre isso inúmeras vezes, que todas as pressões situadas ao nível das têmporas, na cabeça, sejam elas sobre uma das estrelas, o importante não é saber a qual estrela isso corresponde hoje, mesmo que eu possa te dizer, é claro. Do lado esquerdo, está a estrela clareza, à frente da têmpora, e logo atrás, acima da orelha, está a estrela Yin ou ponto Yin, Pic. Do outro lado, à direita, está a estrela precisão, e logo atrás, está a estrela Isis, Maria, se preferir, Nunc. Vocês sabem muito bem que esses pontos estão ligados ao aqui e agora. Isso quer dizer que, se seu comportamento, em seus pensamentos, em seus pontos de vista, você tende, sem querer, a se afastar de Iket Nunc, isto é, do agora, aqui e agora, você receberá um chamado à ordem, pressões como as que você descreve, exatamente nesses lugares. Trata-se, portanto, de um convite direto, não à introspecção, mas ao silêncio, e a deixar que o que está acontecendo simplesmente aconteça. Também aqui, o princípio da aceitação dessa pressão incômoda é fundamental. É normal que muitos de vocês, entre os que percebem as energias, sintam pressões às vezes enormes na cabeça, nos ouvidos ou, mais frequentemente, simultaneamente em certas estrelas da cabeça. O processo convida a viver ainda mais o aqui e agora, mesmo que sua vida esteja repleta de atividades. É um convite, como sempre disse, a caminhar na natureza, a estar junto à água, se possível, ou em uma floresta, ou a encontrar momentos de silêncio interior. Não falo de meditação nem de relaxamento. Mas, simplesmente, de fazer este corpo fazer o silêncio, mantê-lo na imobilidade e deixar ser o que é, sem pensar em mais nada. As pressões que você senta e que, em muito pouco tempo, vão descer até o meio do peito, é por isso que eu havia escutado o tronco há pouco, manifestam-se, em particular, sobre o triângulo cuja ponta está voltada para baixo, aquele que foi descrito pela primeira vez durante as bodas celestes pelo arcanjo Miguel. Esse triângulo, formado pelo centro do chakra do coração, o chakra da alma e o do espírito, também vai se manifestar de modo bastante sensível para aqueles entre vocês que percebem as energias. Simplesmente porque há uma atividade energética e vibratória no seio do corpo de eternidade que, de fato, exerce pressão sobre suas estruturas efêmeras e, até mesmo, sobre o ponto de junção com o corpo de eternidade. Lembro-lhes que a junção do seu corpo físico, etérico, astral, mental e causal, quando é investido pelo corpo de luz, apresenta pontos de junção, pontos de ressonância. Estes estão, evidentemente, localizados ao nível da cabeça, ao nível do coração e, no terceiro momento, ao nível do sacro, onde há também um osso triangular com a ponta voltada para baixo, como o triângulo micaélico que está aqui. Vocês têm, portanto, fenômenos de pressão que são um convite cada vez mais intenso, como eu já havia explicado, a soltar as obrigações que vocês mesmos criaram em determinado momento.
Eu já havia precisado, no mês anterior, que muitos de vocês não poderão mais exercer atividades usuais e habituais, mesmo que estejam ligadas à energia, ao vibral, a tudo o que possam imaginar nesse nível, porque há uma espécie de pressão e, em breve, de injunção a viver o silêncio. Porque é preciso que vocês compreendam, o silêncio que vocês fazem os leva a descobrir que vocês não são a sua vida, mas sim a vida que flui. Da mesma forma que a aceitação, aceitem as pressões, que não são uma doença, mas uma ativação das zonas de junção, que estabelecem a ligação entre as estruturas efêmeras do corpo físico e do corpo sutil, e o corpo de luz, o corpo sem costura ou imortal. Há, portanto, uma pressão real da verdade que se manifesta através do corpo de luz, e não apenas sobre o chakra do coração, ou sobre os chakras dos pés, ou em outro lugar, mas que diz respeito à ressonância da totalidade do corpo de eternidade. E lembro-lhes que, no momento futuro da êxtase, quando o corpo não mais responder, vocês não poderão mais, como dizer, trabalhar ou cuidar de quem quer que seja. Haverá uma espécie de injunção para que vocês se imobilizem. E é nesse fenômeno de êxtase que se produzirá a vivência da fusão com seu duplo, a transferência da sua consciência, não mais para o corpo de sonho ou de sofrimento, como disse Cabeça Dura, mas diretamente para o corpo de luz. É uma etapa que podemos qualificar de intermediária, isto é, viver o si, a presença infinita. Alguns vivem essa pressão, como você expressou, ao nível da cabeça. Outros já começaram ao nível do peito. E outros ainda, ao nível do sacro. Mas a lógica é cabeça-coração-sacro, e às vezes sacro-coração-cabeça, não importa a direção. Essas pressões, essas injunções, às vezes até dores e questionamentos, como os que você se coloca, são apenas um convite a mais calma, a menos atividade, a um recentramento no coração do coração, imperativo durante este período. E vocês vão constatar que, quanto mais olharem para fora, mesmo dentro da própria vida, mais sentirão náusea, mais terão vontade de vomitar, como já expliquei há mais de 5 anos. E essa fase de vômito significa: depois de ter absorvido a criação, vocês devem restituí-la para viver o famoso paraíso branco no corpo de luz. Ao final da êxtase, o corpo de luz se dissolverá por si mesmo no paraíso branco, antes de compreender e viver o que vocês são, em verdade, para aqueles que ainda não o viveram. Os fenômenos de pressão podem se manifestar, na maioria das vezes, sobre as estrelas que você já vivenciou, mas também podem ocorrer na parte anterior da cabeça ou, às vezes, no que se chama de pequena coroa da cabeça, onde, lembro-lhes, estão os 4 Oyot Kodesh, que é a coroa dentro da coroa. Se for ao nível do coração, trata-se essencialmente do ponto do chakra do coração ou dos pontos chamados chakra da alma, porta da alma ou porta-unidade, do outro lado. Trata-se de uma alquimia que agora se realiza no mais profundo de suas estruturas mais físicas, modificando ao mesmo tempo suas percepções, sua compreensão e, é claro, sua vivência. Muitos de vocês já sentem, há vários meses, um período de transição. Alguns percebem isso em seu relacionamento, outros em sua atividade profissional, outros ainda em seus momentos de lazer. Há um convite para depositar tudo o que dizia respeito às atividades pessoais, ligadas à sua história pessoal, obrigações, trabalho, afetividade, todos os setores. É preciso, portanto, não estar em vigilância, mas em atenção ao que está acontecendo, porque todos vocês aqui perceberam mudanças. Essas mudanças não são como as que ocorriam nos anos de 2012, que eram injunções da luz. Agora, eu diria, trata-se da mudança final. Mesmo que vocês tenham a impressão de que é um novo amor, uma nova profissão, um novo não sei o que, um novo trabalho, tudo que possam imaginar como novo ou diferente, vocês vão vivê-lo, estão vivendo isso.
Alguns já começaram a compreender que estão no que antigamente se chamava de a noite escura da alma, em que o ego não sabe mais a quem ou a que recorrer, porque já não tem nenhuma forma de controle. Todos vocês viverão isso, estão vivendo isso. É claro que isso pode provocar, para aqueles que ainda não estão estabelecidos no real, um sentimento de perda, até mesmo de medo, porque vocês não sabem para onde estão indo. Mas estão indo simplesmente para onde sempre estiveram, ao coração do coração. Contudo, isso se traduz, dentro da história e da memória do personagem, às vezes por um sentimento de saturação, de chega, mas hoje não apenas isso, um sentimento de algo que é ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. É claro, isso só é maravilhoso para aqueles que o vivem. Mas, quando ainda não é vivido, pode simplesmente despertar o medo. Nesse momento, e se vocês sentirem, como você disse, essas pressões, repito, concedam-se tempo, mesmo que não tenha tempo. Não para fazer esportes, talvez para caminhar na natureza, talvez para se deitar e deixar acontecer o que está acontecendo. Mas torna-se imperativo, pela pressão desse corpo de luz e pelos códigos que são retransmitidos pelo Sol central da galáxia, pouco a pouco ou de maneira intensa, relaxar o apego, por assim dizer, relaxar as obrigações, as responsabilidades. Sempre disse que vocês não devem, em hipótese alguma, abandonar suas responsabilidades ou, por exemplo, se forem mães, deixar de cuidar de um filho. Isso não é uma decisão que vocês possam tomar, como pessoas dentro desta matriz. Mas, quando é a luz que pede, aí vocês são obrigados a obedecer. Portanto, como venho dizendo e repetindo há já 2 ou 3 encontros de coração a coração, vocês são levados, por meio de acontecimentos, e veem esses acontecimentos em todos os níveis da sociedade, mas também em suas próprias vidas, a essa precipitação. Essas mudanças podem causar medo, mas são sempre para uma descoberta cada vez mais real e íntima do que vocês são. Eis o que posso dizer em relação aos pontos de pressão na sua cabeça. Isso também pode se traduzir, quando é nesses pontos, por uma dificuldade, de fato, em realizar o que antes parecia muito fácil. E deixem-se expressar esse cansaço, esse sentimento de náusea, essa vontade de vomitar. Vocês vão atravessar isso, não é uma patologia. É simplesmente, eu diria, uma nova forma de travessia das últimas ilusões. O hábito da forma, o hábito da consciência, o hábito da própria vida, neste momento. E esse cenário, mesmo para aqueles que não sentirem essas pressões, está em ação por todos os lados e está na origem dos conflitos, sejam eles nos casais, nas famílias, nos países ou nas sociedades. Enfim, um conflito mundial que corresponde a esse medo do desconhecido, esse pavor diante de algo que está chegando e que, mesmo inconscientemente, mesmo que vocês não queiram ver conscientemente, está inscrito em cada partícula deste corpo de carne. É a memória do que vocês são, independentemente até mesmo dessa matéria que habitam. A pressão ou a injunção da luz e do real vai se tornar cada vez mais intensa. À medida que o caos aumenta, vocês estarão cada vez mais no amor, se aceitarem, e somente se aceitarem, até o momento daquilo que eu poderia chamar hoje de a grande libertação da ilusão da criação. Tudo isso já está em andamento, mesmo que ninguém, e repito mais uma vez, possa conhecer uma data precisa. Vocês estão bem no meio do desenrolar do evento, através da atividade dos elementos, em vocês mesmos, ao nível da pequena coroa da cabeça, mas também ao seu redor, através dos elementos físicos, através dos pensamentos. Pensamentos de fogo, de cólera, de destruição, de saturação, de nada mais faz sentido. Isso é de propósito. Porque já não deve mais girar em círculo, agora deve seguir em linha reta. Vocês compreendem isso?
mas compreenderão de qualquer modo, mesmo que não aceitem, porque estão simplesmente vivendo isso. As manifestações vibratórias, energéticas, mais simples, as modificações até na maneira de perceber e de ver as coisas, estão mudando consideravelmente. E, se forem honestos consigo mesmos, certamente perceberão isso, venha o que vier. Medo, amor, não importa. Algo está mudando, e muito mais do que as mudanças habituais da idade, do trabalho ou do amor que avança. É uma mudança completa no nível da consciência, e ela se tornará cada vez mais evidente, cada vez mais difícil de negar, sejam quais forem os medos, as emoções ou até as rupturas. Não importa. O importante são vocês, não o que fazem, não sua profissão, não seu amor masculino ou feminino, não seus filhos. Aqui, vocês tocam o essencial. Tocam, posso dizer, o objetivo. Ninguém sabe se esse objetivo se realizará nas próximas semanas, em alguns meses, mas, em todo caso, é uma certeza absoluta. Tudo isso está em curso, neste exato momento em que falo com vocês. Agradeço por essa pergunta. Uma irmã compartilha seu testemunho. Esse pequeno testemunho é exatamente o que acabo de expressar, não mais ao nível da cabeça, mas ao nível do coração. É claro que muitos de vocês, e não falo de vocês que estão aqui, mas de modo geral, estão bem conscientes de que muitos irmãos e irmãs humanos, não portais orgânicos, ainda não estão abertos ao que vai acontecer ou a qualquer tipo de transformação. Pois bem, é muito simples. Haverá uma explosão de ataques cardíacos, uma explosão de acidentes vasculares e de rompimentos de aneurismas ao nível do ventre, que não são punições, doenças ou retribuições, mas também meios de libertação. Porque essas almas não poderiam, qualquer que fosse sua idade, suportar, com mais ou menos tranquilidade, a passagem da ilusão ao real. O corpo não conseguirá amortecer o fenômeno da êxtase. E é por isso que vocês observam, em todos os países do planeta neste momento, e eu preciso esclarecer, independentemente das porcarias que foram injetadas, que isso também diz respeito a pessoas que jamais receberam veneno algum, de nenhuma forma. Trata-se, portanto, de um processo que ultrapassa completamente a lógica pessoal, a história pessoal. Todos vocês constatam, ao redor de si, que há pessoas, às vezes muito jovens, que não estão vacinadas e que desfalecem literalmente, sobretudo por questões cardíacas entre os jovens. Não é assim? E tudo isso resulta do evento que está em curso, simplesmente. Para aqueles que, é claro, sentem essas pressões, isso se insere na resposta que dei anteriormente ao nosso irmão, e você mesma o disse. Se você se deita e se concede um tempo, a palpitação cessa. É claro que, no nível do que é vascular, pois se trata de um processo vibral, mas que impacta diretamente a vascularização da cabeça, do coração e da região sagrada, essa modificação da circulação é muito importante, porque há uma abertura maior e, portanto, um aporte de oxigênio mais intenso nesses níveis, permitindo a alquimia entre o efêmero e o eterno. E o que você disse corresponde. Vai no sentido do que acabei de explicar, não é? Mas vocês que sentem as energias ou que já ouviram tudo que pudemos lhes dizer, mesmo que pensem que não estão prontos, tendo a informação sobre o que vai acontecer, mesmo que não acreditem de modo algum, no momento certo saberão o que fazer. Aliás, você sabe o que fazer. Você se deitou, e percebeu que em 2 ou 3 minutos tudo mudou. Vocês também podem ter, ainda em relação ao eixo vascular e não mais apenas cardíaco, problemas de dor de cabeça, como já vimos, com variações das constantes da pressão arterial. Não se alarmem, não pensem que estão com hipertensão ou hipotensão.
Porque a variação da pressão, que permite uma melhor vascularização das zonas importantes, zonas de junção portas/estrelas, das quais acabo de falar, ao nível do corpo e, claro, das estrelas da cabeça, é perfeitamente lógica. Essa transmutação é, de certo modo, uma alquimização da matéria. O que eu teria chamado, há bastante tempo, 12, 15 anos, de ascensão à quinta dimensão. A ascensão à quinta dimensão não se faz em um novo mundo. Ela se faz aqui, em seu corpo. Então, o que vocês podem chamar de incômodo ou desconforto, mais uma vez, é apenas um convite para se aquietarem, para se concederem tempo, aconteça o que acontecer dentro de vocês ou em suas vidas. O mais importante não é tanto a mudança em si, mas literalmente digerir o que está acontecendo. E é um processo ao qual vocês serão cada vez mais confrontados, por assim dizer. Silêncio. E o que vocês devem reter, em relação a essa questão, é que não há nada a fazer, a não ser se conceder tempo para relaxar, caminhar na floresta ou permanecer em silêncio por alguns instantes. Não há mais nada a fazer. Transcrição Equipe Ágape. Tradução Marina Marino. Mensagem original no site apoteose.live. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84